Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de engenharia de software. Continuando a nossa aula, né, sobre essa parte introdutória de engenharia de software. Na aula passada a gente trabalhou com esse quadro, né, que tem essas perguntas e respostas aí. E a gente finalizou com quais diferenças foram feitas pela internet na engenharia de software, né? Se você observar, revolucionou a engenharia de software, né? A forma de trabalho, a forma de comunicação, o número de ferramentas, a, a questão de mobilidade, né? A pessoa mora no Brasil, trabalha para um projeto nos Estados Unidos, né? Então, os stakeholders não necessariamente tem que ter ali, tem que estar na mesma cidade, então modificou muito a forma. E o próprio software, né? O próprio desenvolvimento, as ferramentas, as linguagens, né? Por exemplo, JavaScript hoje domina, né? Assim, a pessoa que sabe a linguagem de programação JavaScript, ela principalmente a versão nova dela, né? Ela não fica sem emprego, ela não fica sem oportunidade de trabalho, né? Porque uma versão nova de JavaScript, que é essa aqui, ela tem uma sintaxe diferente. Vou pegar aqui para vocês, é essa aqui, ó, ES6, quer ver? Depois quem quiser fazer algum curso de JavaScript, etc., utilizar essa versão aqui, tá? Do JavaScript. SMA Script, que chama aqui a versão dela, né? Você tem umas modificações aqui na linguagem que favorece o desenvolvimento. Uma delas aqui, por exemplo, eu uso troca do var por let, algumas coisas da linguagem. Então, você vê que JavaScript hoje é uma das linguagens bastante populares, né? Assim, tem um ranking aqui na internet, chama que é TIOB Index, que ele ranqueia, é um índice, né, que ranqueia a popularidade das linguagens de programação, né? E aqui, ó, JavaScript está entre uma das mais populares, se for pensar, né? No espectro aqui de muitas linguagens de programação, de 20, né, ela está na 7ª posição, então é bastante popular. Você tem C, né? C, Python, que está muito utilizado atualmente. Java sempre foi muito bem utilizado. C Sharp também, né? E JavaScript está aqui, né? Você tem muito software desenvolvido em JavaScript. Sempre está nas primeiras posições aqui. Então, assim, até a forma de programação mudou com não só a engenharia de software, né? Tudo. Beleza? Todos estão me escutando aí? Posso continuar? Tá tranquilo? Beleza? Sim. Beleza. Bom demais. Obrigado pelo retorno. Então, continuando aqui, né? Gente, olha isso aí, a parte introdutória do livro, ele já vai no coração do negócio, né? Quais são os atributos essenciais de um bom software, né? De acordo com o Somerville aí, você tem que ter essas quatro características principais aí no seu software, que é a manutenibilidade. Ah, César, que nome estranho. É a facilidade de manutenção, né? Então, se você tem um software que é fácil de manter, esse software tem uma característica interessante, né? Manter assim, o que eu quero dizer com manter? Primeiro, você conseguir fazer customização, você conseguir melhorar, você conseguir escalar, você conseguir aumentar o número de arquivos, de código, né, de usuários, o tamanho do banco de dados, você conseguir fazer as expansões nele, né, a evolução do software de forma fácil é interessante, né? Então, um software que ele permite manutenção, né, de forma rápida é interessante. Confiança e proteção, né? A confiabilidade é assim, né? Não, o software ele faz as coisas corretas. Hoje a gente confia muito em software, né? Vou dar um exemplo que saiu hoje o resultado do SISU, não sei se vocês viram, ou se tem algum parente que está fez o Enem, saiu o resultado do SISU, e lá no SISU tem a nota lá do SISU que a pessoa tirou, né?
ali a pessoa corrigiu, o sistema corrigiu a nota, né? E todo mundo confia que aquela nota do SISU ali, que a nota do Enem é confiável, que ela tá certa, né? Então, assim, a confiança de um software é muito importante, né? Assim, as informações elas estão certas, elas estão corretas, né? Se pegar um software contábil que não é confiável, né? Pegar, por exemplo, Virtual IF aqui, né? Eu sou professor, pensando na minha área. Ah, acessei o Virtual IF aqui, beleza. Ah, tá, beleza, fui no módulo aqui, fui no diário, beleza. Lancei aqui uma nota, eu coloquei 10 pro cara e ficou 0, né? Então, peraí, isso. O Virtual IF, o módulo de diário eletrônico do Virtual IF não é confiável, né? Tem muito software que não é confiável, né? Isso aí a gente pode se deparar com essa situação. Então, confiança, ele faz o que ele propõe fazer, né? Beleza. Proteção e segurança, né? Um software é seguro, né? Por exemplo, um aluno consegue invadir aqui o Virtual IF e vir cá e colocar ele como aprovado, né? Lançar a nota para ele aqui e colocar ele como, no final das contas, ele ficar aprovado, né? Entende-se que não pode, né? Então tem que ter uma segurança ali. Então você tem aqui a autenticação, né? Aqui no início, usuário e senha para você poder garantir essa segurança, né? Software web, todo ele tem, é difícil, a não ser um site, né? Um site ele não tem ali um site não um sistema, um site só para apresentar fotos e texto e conteúdo, né? Esse site aí ele não tem, até ele tem, né? Porque se for um site muito visto, se algum hacker conseguir invadir ele e alterar a página, né? É preocupante, né? Então a segurança, assim, é um requisito que eu vou ser muito honesto com vocês, sabe? Assim, o programador não é que ele não está preocupado com isso. Ele tem que estar, mas ele está preocupado com o requisito funcional. Eu já falei isso com vocês na outra aula. Ele está preocupado com as funções. A proteção é um requisito não funcional. É um requisito assim que tem que ter, mas o programador não está preocupado com isso, sabe? Ele está preocupado com fazer o que o software tem que fazer. Não sei se vocês concordam com essa afirmação minha, entendeu? Então, nem sempre esse requisito, né? A empresa que está fazendo e etc. vai colocar um negócio lá, assim. Agora, se for pensar numa grande empresa, um banco, um sistema de banco, um Facebook da vida, um próprio WhatsApp da vida, um Instagram da vida, um Twitter da vida, que você tem bilhões de usuários, né? Aí o requisito de segurança ele passa a ser fundamental. Porque imagina, vou dar um exemplo, né? Um cara invade uma conta do Twitter do presidente da Petrobras, né? Aí o cara vai lá e faz uma publicação falando que a gasolina vai custar a partir de amanhã na refinaria R$ 8. O cara faz um negócio desse na conta oficial do presidente da Petrobras no Twitter, né? Invade o Twitter na conta. Cara, até ele vir e falar que isso é mentira, que invadir a conta dele, etc, etc, né? Já aconteceu um tumulto inteiro no Brasil inteiro, né? Porque a informação, esse tipo de informação sai muito ruim. Por exemplo, se vocês viram agora, acabou de subir a gasolina, o imposto, os impostos estavam zerados, né, para gasolina, para etanol, e agora subiu. Hoje, agora 5 horas da tarde, se vocês viram isso. Então, assim, né, é claro que chamou a imprensa, é informação divulgada, mas eu fico imaginando assim, se isso acontece. Então, resumindo, o software tem que ter proteção dos dados ali, né, segurança. Eficiência, né?
Pode falar, quem quiser. Você falou do Twitter, aí eu lembrei de um caso agora, com o Elon Musk, quando comprou, ele colocou o selinho de verificado para vender, né? Certo. E teve um monte de gente que comprou o selinho e colocou o nome oficial de outras pessoas. Igual do presidente Correu da na frente e Petrobras. comprou o selo, né? É. Tipo assim, você vai lá e compra o selo. Então, comprava o selo, podia pôr o nome de qualquer pessoa. Ah, entendi. Aí teve um monte de fake news com isso. Aí eu achei interessante comentar. Não, mas é isso mesmo, né? Então, assim, foi uma medida que, querendo ou não, desprotegeu as contas, né? Eles não pensaram nisso, né? Nessa má fé das pessoas, que as pessoas poderiam ir lá e Não associar do selo oficial de pessoas famosas, né? isso não foi bem uma falha de segurança, mas foi uma falha de planejamento, né? Certamente, com certeza. Ô César, Hum, eu sei de um caso que aconteceu com a mãe de uma ex-chefe minha. Ela, no Banco Santander, eles modificaram a página lá, ela mudou a senha e confirmou, roubaram dela R$ 50.000 e o banco não queria devolver o dinheiro. isso aí, olha pra você ver, esse tipo de ataque, né, chama phishing, que é tipo pescaria, né, de pescar. O cara entra no DNS da máquina, altera, a pessoa digita Banco do Brasil ou santander.com.br, é retornado uma página igualzinha do Santander. A pessoa entra com o usuário dela, com a senha dela, né? E aí, depois que é feito isso, né, a pessoa, o cara já tem os dados dela, o cara já entra na conta dela, aí num segundo passo o cara pega a senha de transação dela, né? Mas aí, sim, assim, o mundo existe pessoas más, né? Então isso vai acontecer, não tem jeito. Esses bancos, eu já falei isso, você quer pegar um software que é topzera, que tem manutenibilidade, que tem confiança e proteção, eficiência e aceitabilidade, os sistemas dos bancos, né? Esse eu te garanto, assim, se você, por exemplo, não, eu sou programador, eu trabalho para a equipe do Banco do Brasil, ou para a equipe do Itaú, ou para serviço para o Itaú, e etc, etc. Que você mexa ou no Internet Bank ou no app, cara, certamente esses requisitos aqui de atributos essenciais de um bom software, que são manutenibilidade, confiança e proteção, eficiência, aceitabilidade, vai ter. Certeza, porque os bancos são os primeiros, né? Os primeiros softwares que existem são dos bancos. E eles atualizam assim muito, é muito sério essa questão dos bancos, né? Você vê que eles implementam Pix, por exemplo, pô, o dia que lançou o Pix, os bancos todos já tinham Pix, né? Então assim, tudo, para que o usuário ia procurar lá, já não, aqui já pode fazer o Pix. Então, é um requisito que teve, que eles tiveram que adaptar, né, para poder fazer, né, uma forma de transação diferente. Antes era TED, DOC, e eles foram lá rapidinho, todo mundo podia fazer Pix, né? Hoje, sei lá, 70% das transações hoje são Pix, né? Então, sistema bancário, todos eles, né? Atende todos esses requisitos aqui. Aceitabilidade, o software deve ser aceito para o tipo de usuário para o qual for projetado, né? É claro que tem aí essa aceitabilidade, ela é subjetiva, né? A pessoa que tem facilidade, por exemplo, a minha esposa tem a conta no sistema do Banco Itaú e eu tenho uma conta no sistema do Banco do Brasil. Eu acho do Itaú, eu não gosto. Eu não gosto. Tem vários problemas na interface, tanto do aplicativo quanto do Internet Banking, quando você acessa pelo navegador. Eu vou ser muito honesto com você, eu tenho muita dificuldade. Já no Banco do Brasil, eu tenho mais facilidade. Então, em relação ao requisito de aceitabilidade, né, eu acho que se fosse fazer uma avaliação aqui do Itaú, e olha que o Itaú é um banco bem antigo,
bem tradicional, né? Também acho do Itaú péssimo. Muita gente, eu já vi várias pessoas criticando, né? E já vi várias pessoas também elogiando do Banco do Brasil. Então é uma questão assim subjetiva essa aceitabilidade. E eu conheço um cara que ama o software do Itaú e ele acha a melhor coisa do mundo, né? Mas o pior que tem é o da Caixa, pelo amor de Deus. O da Caixa, ele não tem confiança, realmente. Ele não é eficiente. Confiança, assim, ele está sempre indisponível em várias situações. A aceitabilidade dele não é boa. Só que o da Caixa tem uma característica, não sei se vocês vão concordar comigo. É tipo assim, essa equipe eu vejo assim, com um perfil um pouco mais técnico a coisa, que é assim, o presidente vai lá dar um decreto, né? E no outro dia a Caixa já está liberando um recurso, sabe? Uma funcionalidade nova. Eu acho muito rápido a forma que a Caixa atende o governo federal, vocês não acham, não? Eu acho Em muito relação a isso, realmente é rápido mesmo. Nossa, eu acho genial, assim, vai ter uma política agora de auxílio emergencial, vai implantar, vai ter que criar conta quem tem, quem não tem, vai ter que validar cadastro aqui para ser... Chega, todo mundo saca o dinheiro, velho, impressionante. Mas houve muito golpe, porque eles fizeram isso na rapidez que ficou meio... Ah, não, eu concordo com você. Tipo assim, o trem era para atender 40 milhões de pessoas, atendeu 60 milhões de pessoas, né? Tomaram um prejuízo gigante. Concordo. Eu conheço gente que sacou o dinheiro sem estar precisando e depois teve que, na hora da declaração, levou chumbo, né? Tem que devolver o Teve dinheiro, gente né? que perdeu o dinheiro, que sacaram o dinheiro no lugar da pessoa. Teve muito golpe. Ah, não, quando você pega uma escala assim, aí é aquele negócio, né? Você tem que analisar assim, beleza, mas atendeu todo, né? A grande parte das pessoas. Vou te dar um exemplo do que aconteceu na época da campanha, que eu falei assim, cara, a Caixa é genial, que foi um consignado que teve de 2 semanas do auxílio, do Bolsa Família lá. Na verdade chamava Auxílio Brasil. Tipo assim, a pessoa podia pegar R$ 2.400, parcelar em 24 vezes. O único banco que pegou foi a Caixa, que fez esse empréstimo. Mas Né? os outros também iriam fazer esse empréstimo, mas eu não sei como foi a taxa da Caixa. Os outros iriam cobrar uma taxa alta. Não, os outros não fizeram. Não teve. Mas por quê? A pressão pública foi tão grande, porque eles iriam cobrar um juro tão alto. Ah, entendi. Eu não sabia disso, entendi. Mas é mesmo, né? Pra você ver. E aí eles optaram por não fazer. Mas assim, a Caixa foi lá e fez e o negócio emprestou não sei quantos bilhões. O da Caixa é tão falho que... Tô falando por mim, na minha conta Caixa Tem, sempre acontece coisa que eu não sei de onde que apareceu. Até hoje eu não consigo, eu puxo o extrato lá, eu não consigo entender como que aparece dinheiro, como que sai dinheiro, até hoje eu não consegui entender. Aí você puxa o extrato e não... Hoje eu assustei de novo, todo dia é um susto. Não, realmente, isso aí é verdade mesmo. Então ele não atende assim, é um consenso aqui que o software da Caixa, né, o que tem aí o usuário, o aplicativo da Caixa, né, junto com o site, não atende esses atributos essenciais de um bom software. Né? Bem, engenharia de software é uma disciplina da engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção de software. Então, você pega todas as etapas da produção de software aqui, né? Eu já mostrei para vocês o chat GPT, né? Até deixei ele aberto aqui, porque algumas coisas eu gosto de mostrar nele aqui. Vou só ver se eu consigo logar aqui. Isso, deu certo, beleza. Eu vou colocar aqui, vou digitar em inglês aqui, eu traduzo para vocês, tá?
Software Engineering. Porque essa definição aqui, a engenharia de software é uma disciplina, né? Vocês estão fazendo um curso que chama engenharia de software. A engenharia de software é uma disciplina da engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção de software, do início, né, que é a especificação, até a manutenção, após estar sendo usado. Aí aqui, ó, engenharia de software é um campo de estudo e prática, né, que se relaciona com o desenvolvimento de produto e sistema de software. Ele envolve a aplicação de princípios da engenharia, métodos e ferramentas. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque toda parte da engenharia de software você tem um conjunto de ferramentas que te ajuda, né, para projetar, desenvolver, testar e manter sistemas de software. O processo de engenharia de software tipicamente inclui muitas fases, então é um processo de muitas fases, tais como angariar requisitos, né, análise, especificação, projeto, implementação, teste e manutenção. Cada fase envolve diferentes atividades e tarefas que contribuem para a alta qualidade de software. A engenharia de software também envolve o uso de várias ferramentas e técnicas, tais como metodologia de desenvolvimento de software, a gente vai ver algumas aqui, linguagens de programação, é claro que a gente não vai aprender a programar aqui, mas mostrar um pouco de algumas linguagens que são populares e etc, a gente vai mostrar, né? Inclusive hoje já mostrou, ferramentas de teste de software e ferramentas de gerenciamento de projetos, né? Tem uma ferramenta aqui, por exemplo, que ela é muito usada, não sei se vocês já viram essa ferramenta, chama Trello, aqui ó. Tem uma conta aqui do Trello, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho o Trello, que é uma das ferramentas de engenharia de software, né? Quer ver? Deixa eu abrir acho que eu já tenho salvo aqui numa outra conta minha aqui. Aqui. Essa aqui é a ferramenta, né? E o Trello, ele tem esses painéis aqui, né, que você pega todas as tarefas e joga aqui. Por exemplo, tem uma tarefa aqui, ó, mensagem de erro e alerta devem permanecer em tela até que o usuário clique na mesma, né? E aí essa tarefa, ela tem as pessoas que estão envolvidas nela, quem vai executar, quem vai corrigir, e aí o histórico de cada dessa tarefa, que é uma tarefa de desenvolvimento, né, que o cara tem que fazer, né, ó, mensagem de erro e alerta devem permanecer em tela até que o usuário clique na mesma. É uma mensagem que ela some depois de 5 segundos. Então, esse requisito não está interessante. Eles querem que o usuário veja e só quando ele clicar que ela some, né? Então, o programador vai ter que mexer nisso aqui. E aí tem todo o histórico dessa tarefa usando o Trello. E ele serve para qualquer coisa, esse Trello aqui, ó. Cara, tudo que você precisa de qualquer tipo de engenharia que você for fazer, né, que você quer colocar passo a passo nas coisas e tarefas e ir alterando essa tarefa. Por exemplo, na hora que essa tarefa estiver pronto, vai ter aqui um quadro que é assim, aguardando testes, né? Aí alguém vai testar para ver se ficou pronto, que vai aqui para o teste ok. Então essa ferramenta aqui chamada Trello, ela me ajuda no processo de engenharia de software. Vocês concordam com isso? Sim. Então é nesse sentido. Então assim, quando aqui, ó, quando o ChatGPT ele vem aqui e coloca, veja só, ó, ó, a engenharia de software envolve o uso de várias ferramentas e técnicas, tais como metodologia de desenvolvimento de software, linguagem de programação, ferramentas de teste e eu entendo que essa ferramenta aqui é uma ferramenta de gerenciamento de projeto, né? Por quê? Aqui não tem codificação, é arrastar, a pessoa manda para cá ou para cá, né? A tarefa sai daqui e vai para cá. Mas você tem ali todo um rastreio, né, de alguma coisa que pode ser feita. Então isso aqui é uma ferramenta altamente produtiva, altamente profissional,
e que um engenheiro de software precisa dela para poder gerenciar o projeto de software dele. Então, estou dando um exemplo para vocês aqui da ferramenta Trello. Beleza? Depois vocês dão uma pesquisada aí nessa ferramenta para qualquer coisa que vocês for fazer, viu, gente? Todas as pessoas envolvidas no projeto alteram. Altera. A gente chama isso de stakeholders. Os stakeholders podem alterar cada uma daquelas tarefas aqui, ó. Aqui ele colocou esse Bitrix aqui, né? Mas o Bitrix é um concorrente. O Trello é que é gratuito. Tem como você voltar na versão anterior para ver se está direitinho? Você fala... Alguém alterou sua mensagem lá. Aí tem como você ver quem... rastrear? Tem algumas limitações, assim, do que o membro pode fazer em cada uma delas, sabe? Entendi. Ela tem umas tipo assim, se você definir que aquele cara tem full acesso, ele pode fazer tudo naquela tarefa, né? Agora, se você falar que ele pode só ler, por exemplo, que ele não pode alterar, né? Aí você vai falar que naquele tipo de quadro, aquele usuário não tem acesso para poder tirar e remover, entendeu? Entendi. Cara, eu vou ser muito honesto com vocês, isso aqui é uma que serve para qualquer coisa, tá? Isso aqui é para tudo. Se você tem uma equipe aí, eu quero ver e acompanhar obra de engenharia. Eu produzo casa. Eu tenho aqui a casa, no caso aqui é em construção, né? Então, lote número tal, quadra tal, lote tal, né? Porque pensando numa empresa de engenharia, no início, né, quando as ruas não têm nomes ainda, mas já começou, o loteamento já existe, a empresa está fazendo, aí beleza. Aí eu defino aqui as etapas de cada casa e eu peço o engenheiro para vir cá, ou o mestre de obras, e atualizar isso aqui para mim, entendeu? Tal casa está em fundação, tal casa fundação, tal casa, né, e assim por diante. Então o cara consegue controlar de Belo Horizonte as obras dele no interior, por exemplo, né? Se alguém vir aqui e atualizar essas tarefas aqui. Mas é espetacular essa ferramenta aqui. O engenheiro de software tem que usar essas ferramentas, não tem jeito. Ô César. Pode falar. A empresa que eu trabalho utiliza o Trello. Sério? Aí pra você ver. E é bom ou não é? Sim, é tudo separado por serviços, vai fazendo as anotações, as datas que tem que ser entregues, tudo. E ele ainda oferece aquela ferramenta de etiquetas, né? Certo. Você pode colocar as etiquetas ali, que é como se fosse ajuda na organização e planejamento, né? Exatamente. A engenharia de software precisa disso, né? Não tem jeito, né? Isso mesmo. Só para terminar aqui, ó. Ela também requer colaboração e comunicação, né? Não. Ela também requer habilidades de comunicação e colaboração para trabalhar efetivamente com outros membros do time de desenvolvimento. Isso aqui é muito importante. Relacionamento é bom em qualquer lugar, não tem jeito, né? A pessoa, não, peraí, eu sei, eu tenho que conversar com o cliente. Isso aqui vai ter... o cliente pediu esse requisito a gente estimou ele, dá um exemplo, de entregar em 3 semanas, mas teve um desenvolvedor aqui que não pôde vir trabalhar, porque ele teve que tirar férias, alguma coisa assim, e nós vamos ter que mudar aqui, o prazo de entrega nosso ampliou, agora vão ser, ao invés de 3 semanas, nós vamos gastar 5 semanas, dá um exemplo, né? Aí você tem que ter a pessoa que vai pegar o telefone, vai ligar lá para o cliente, falar, olha, a gente estava planejando de implantar o sistema, a versão tal, no dia tal, não vai ter como, e explicar e etc. Então, outra pessoa tem que ter habilidade para comunicação, né? E mostrando que, olha, isso não foi um imprevisto e etc, vai ter que, né? Então, é como qualquer coisa da engenharia, vai acontecer isso aqui, né? Aí, só o último parágrafo aqui, a engenharia de software tem se tornado altamente importante
nos sistemas de não, como é que é aqui, ó? O que é esse Digital Age aqui? Idade digital de hoje? Tá estranho isso aqui, eu não entendi não. Como o sistema de software tem se tornado mais complexo. Esse spread aqui é espalhado, né? Widespread, completamente espalhado aqui, né? Ele é usado em várias indústrias, tais como aqui saúde, financeiro, telecomunicações, transporte, né? Para desenvolver soluções de software que atendem às necessidades dos usuários e organizações. Ó, a definição de engenharia de software aqui pelo ChatGPT, já mostrei para vocês na aula passada a respeito do ChatGPT. Beleza, então a definição de engenharia de software está aí. A importância, né? A importância também já foi falada, né? Que você precisa de ter esse processo gerenciado. Cada vez mais os indivíduos da sociedade dependem de sistema de software. Claro, hoje em dia, gente, não sei se vocês vão concordar, não tem como você fazer nada se não for via software, né? Assim, você vai fazer um pagamento, você precisa de um software. Você vai entrar com um projeto, você precisa de um software. Você vai olhar, comunicar, você precisa de um software. Não tem jeito, né? As pessoas hoje, elas são dependentes de software. Fato, pronto. O desafio nosso, né? Precisamos ser capazes, que somos os programadores, engenheiros de software, etc. Precisamos ser capazes de produzir sistemas confiáveis com economia e rapidamente, né? Dando um exemplo aqui da Caixa, né? Não é confiável, mas é rápido, né? Geralmente é mais barato no longo prazo usar métodos de engenharia de software e técnicas para os sistemas de software em vez de apenas escrever programas como se fosse um projeto de programação pessoal. O que está querendo dizer assim, é mais barato a longo prazo você ter todas essas etapas definidas, né, de projeto, documentação, requisitos, análise, implementação, teste e manutenção, do que você sair programando aqui sozinho, né? Por quê? Porque você vai precisar de uma equipe depois para manter, você vai precisar de pessoas, você vai precisar da documentação, você vai precisar da especificação de requisitos para evoluir, etc. Para a maioria dos tipos de sistema, a maior parte dos custos de alterar o software em uso são de alterar. Então, não falou muita coisa diferente, não. Essas atividades aqui são muito importantes, gente. Uma coisa são os requisitos. Também não quero ficar muito atributos essenciais. Manutenibilidade, confiança e proteção, eficiência e aceitabilidade. Outra coisa é isso aqui, ó, as atividades. Então, o que tem na engenharia de software? É um processo. Então, processo de software. O que são as atividades? Processo é um conjunto de atividades, né? Processo, né? Vou alterar o processo de uma empresa, né? De produção de uma empresa. Então o produto vem aqui, passa por a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e ele é pronto na fase 5, né? Então na fase 1 ele vai fazer isso, na fase 2 ele vai fazer isso. Pensar aqui numa casa, né? A casa tem projeto, você faz o projeto da casa, né? Depois você faz a fundação, depois você faz a construção, depois você vem para o acabamento, né? E depois você vem para decoração. Então você tem aí a construção de uma casa, projeto, fundação, construção, acabamento e decoração, né? Eu estou especificando aqui as atividades, né, do processo de construção de uma casa. Bem, quais são as atividades do processo de construção de um software? Especificação do software, desenvolvimento do software, validação do software e evolução do software. A casa tem evolução, né? Mas às vezes o cara monta uma casa ali, dificilmente ela vai evoluir assim, constantemente. O cara pode, depois que a casa está pronta, ele pode fazer uma varanda, né? Ele pode, não, vou criar um quarto a mais, não, minha área de lazer, eu vou construir uma piscina. Ele pode evoluir a sua casa.
mas um software certamente vai evoluir, sabe? É difícil um software que fica parado no tempo. Tem várias casas que elas ficam paradas no tempo, ela não muda, né? A pessoa não tem dinheiro, a pessoa não quer, aquela casa atende os requisitos dela, tá tudo sob controle, a pessoa só tem que, a porta estragou, então vai lá troca a porta. Deu um vazamento aqui, vai lá refaz o vazamento. Aí são correção de bugs, né? Probleminhas que podem aparecer, né? E não é uma evolução, não considero como sendo uma evolução. Evolução é correção de bugs, mas mais assim, melhorias, novas funcionalidades, né? A casa não tinha elevador, agora a casa tem elevador, isso é uma evolução. A casa não tinha piscina, agora tem uma piscina, isso é uma evolução. Agora, o encanamento aqui, a torneira quebrou aqui, o registro parou de funcionar. Hoje, por exemplo, eu tive que sair no meio da tarde aqui de casa. Não, na verdade eu tive que vir no meio da tarde aqui para minha casa porque o registro de abrir o chuveiro, ele tem uma buchinha lá e essa buchinha ela rompeu de alguma forma. E aí você vinha, fechava, na hora que você fechava, continuava vazando a água. Aí teve que fechar o registro para ir lá trocar o reparo lá do registro. Paguei R$70 num negocinho. Tô até revoltado, de 3 centímetros, assim, que é não sei como é que chama não. Um reparo lá, novo. Né? E o cara veio aqui ainda, eu tava sem tempo, o cara trocou para mim aqui por R$25. Então gastei R$100 para poder fazer isso. Isso é correção de bug, tá? O que é bug? Bug é uma pequena... Não é, eu não estou fazendo uma evolução. A minha casa não está evoluindo, eu só estou mantendo ali o que está dando problema. Agora não, eu quebrei uma parede, emendei o quarto com a sala, agora tem uma big sala. Isso aí é uma evolução. Ficou claro isso aí? Sim. Essa que é a ideia, beleza? O software tem essa característica de evolução muito, muito forte. Não adianta, a primeira versão não é nada do software. O software toda semana tem que ter uma versão nova. É como se a casa toda semana tivesse um quarto novo, uma varanda nova, um módulo novo, né? É sempre assim, uma tela nova. Pode falar. Essas alterações são feitas, tipo assim, quem pede essa alteração é o próprio... Depende. O WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp ele tem hoje aí, você pode, por exemplo, ir numa mensagem e colocar um emoji nela, né? Antes não tinha isso. Vocês lembram desse requisito? Sim. Isso aí pode ser por própria necessidade do WhatsApp, falou, não, preciso dar uma incrementada nisso aqui, né? Eu acho que isso aqui vai ficar legal, acho que as pessoas vão gostar e tal. Então, quando chegar uma mensagem para mim, eu vou poder, ao invés de eu colocar kkk, eu posso ir na mensagem e já dar um emoji lá. Tanto é que são poucos que tem, a lista de emojis para mensagem são poucas, né? Então, assim, você pode até adicionar, são poucos não, você pode adicionar vários aqui. Eu não tinha esse mais aqui antigamente não, tô até vendo aqui agora. Quando você entra, clica numa mensagem e aí tem um... É como pagamento, né? Agora dá para fazer pagamento pelo WhatsApp. Nunca fiz, não sei como Exatamente, faz, né? dá para fazer pagamento. Então, são requisitos, né, que o software tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Então, assim, eu acho que isso é mais da equipe de desenvolvimento do que propriamente de algum usuário, entendeu? Eu acho que eles sentem, assim, eu acho que dificilmente uma pessoa vai mandar não, dificilmente não, acho que manda assim também. Manda uma mensagem, eu queria isso aqui, depois vocês implementam, né? Eu acho que lá Pensando tem uma... por esse lado, Pode falar. Pensando por esse lado, deve ser assim, qual que é o objetivo do programa, né? O que a gente quer chegar? E deve que faz alteração em cima do objetivo. Exatamente, aonde que a gente quer chegar, exatamente. Eu tenho esse de pagar, eu sei que o da China, ele já, o WhatsApp chinês lá, que o pessoal da China usa, ele já tem essa opção. Então o WhatsApp já fica antenado. Quem que são os meus concorrentes? Eu tenho que conhecer os meus concorrentes. Beleza, não, então tem aqui como fazer pagamento pelo WhatsApp. Então, beleza. Então, eu vou implementar essa funcionalidade. Entendeu?
Eu acho que é nesse sentido aí. Eles observam muito os concorrentes, né? Não tem jeito. Por quê? Porque se não tiver... É igual o iPhone. O iPhone, por exemplo, ele é obrigado. O iPhone tem uma versão em outubro, lança uma, pode olhar, o 14 e o 13 não tem diferença. Mas eles têm que lançar o 14. Por quê? Porque eles têm que alimentar esse consumismo, etc, etc. Aí põe um recurso lá no 14, que é o que eles estão dando destaque agora na mídia, que é você pode filmar, você pode sair correndo filmando, e aí vai ter lá um equalizador da imagem lá, que vai te dar um vídeo que a imagem não está tremida. Vocês viram isso? Sim, tá aparecendo muito no YouTube. Tá aparecendo nessa propaganda. Então, assim, então os caras lançaram e é tudo é tudo assim calculado. A gente é massa de manobra. Por quê? Porque o iPhone 14 foi lançado em outubro. E agora em fevereiro foi lançado o S23 da Samsung, que sim, teoricamente é o concorrente direto do iPhone, né? E por que o WhatsApp, por que eles estão batendo o iPhone 14 agora em fevereiro e tal, tal? Porque lançou o Samsung S23, né? E daí vai, né? Essa briga aí. Mas em questão de hardware, eu acho que o processador do 14 é o mesmo processador do 13, nem deu tempo de evoluir em questão de processador, de clock, de processador, de tecnologia de fabricação, né? Que é aquela 14 nanômetros, etc. Nem teve muita evolução. Pode falar. Uma coisa interessante também é que eles colocam o programa, que eu esqueci o nome deles, é mais pesado, né? Que os celulares antigos vão perdendo a capacidade de rodar. Faz sentido. Aí tem essa questão do consumismo também, eles se manterem fortes, né? Por exemplo, no caso do iPhone, isso ainda é até mais generoso, esse prazo, assim, isso é uma característica da Apple, de todos os produtos dela, sabe? Que são essas atualizações. Eu lembro do iPhone 4, tipo assim, já estava no iPhone 8, e se você quisesse atualização do iOS para o iPhone 4, você ainda poderia ter, sabe? O Android não. César, o meu 5. Como é que é? Tainan que falou? O meu 5S funcionava. Isso, meu 5S funcionava até quando já tinha o 12 já. Não, então assim, no caso da Apple, Não ela é mais recebeu. cuidadosa nesse sentido. Agora a Samsung, né? Não, a Samsung, qual que é a versão do Android? Não, nós estamos na versão 14 do Android. Eu tenho um celular aqui, Samsung, que o Android é o Android 9. Beleza. Meu amigo, já era. Se você não trocar, você vai continuar com o Android 9. Eu tenho iPhone, eu não tenho Android não, mas eu sei disso já. Eu já dei umas olhadas. Essa questão de sistema operacional, a Apple é mais justa nesse sentido aí. Mas eu concordo com você de que vai chegar uma hora que o seu celular, mesmo estando novinho, você vai ter que trocar ele, né? Se você for pensar, um iPhone hoje é 5... Pode falar. Que o próximo iOS já não vai dar nem no 8. Aí, ó, não, é isso mesmo. Isso aí eles fazem isso mesmo, realmente. Beleza, então assim, ó, software é isso. Essa parte de validação também é muito importante, sabe? Porque existe um delta aqui, ó. Por que ela está aqui destacada? Porque uma coisa é você desenvolver. Você vai lá e faz uma versão. O usuário, ele muitas vezes, a empresa, quando eu falo usuário, é normalmente a empresa que contrata. A empresa que contratou, ela tem uma visão, mas na hora que o software fica pronto, nem sempre é aquilo que ela esperava. Essa validação, aqui, ó, entre desenvolver, validar, desenvolver, aqui acontece um loopzinho, sabe? E esse loopzinho tem que ser muito bem administrado. Mas não foi isso que você pediu. Não, mas é isso que eu quero agora. Não, então eu vou ter que reestimar as horas, voltar para o desenvolvimento para depois eu te entregar. Sabe? Aqui, ó, aqui
vou ser muito honesto com você. Por que a validação é tão importante? A casa não tem que validar. A casa, você vai vendo ela construindo lá, você pode mudar uma janela de lugar, você pode, mas na hora que a casa está pronta lá, não tem como você fazer quase que nada, entendeu? É diferente essa validação da casa. O software não. O software pode ser, vou ser muito honesto com você, pode ser que a empresa aqui, ó, vira e fala, não, encerrei o contrato, não quero que vocês façam mais nada. E pronto, eu não quero mais o software. O que eu já paguei para vocês é isso, já está pago, eu não quero mais, encerra. Isso pode acontecer, para você ter uma ideia. Porque aquele software não é mais necessário para ela. Isso não é tão incomum. Por quê? Porque, por exemplo, quando ela mandou fazer o software, ela não tinha um Trello da vida, por exemplo, né? Eu fazendo propaganda do Trello aqui. E ela viu que já existia o Trello e o Trello faz melhor do que o software que ela queria contratar. Aí ela fala, não, eu vou pagar uma mensalidade aqui do Trello, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Pronto. Então isso pode acontecer, né? Uma casa não, o sujeito não vai desistir da casa. Tem gente que desiste, né? Mas é muito pouco provável que isso aconteça, né? Então, essa fase aqui, ó, de validação do software, né, é garantia de atender o que o cliente necessita. Isso aqui é muito importante, essa fase de validação. Por isso que é importante, assim, no desenvolvimento, o cara tem que entregar alguma coisa pronta rápido, para ele reunir com o usuário falar, para, não é nada disso que eu quero, vocês entenderam tudo errado. Ou então, não, peraí, tô gostando, é isso mesmo, melhor aqui, tá, entendeu? Isso é importantíssimo para o sucesso do software, é importantíssimo, sabe? É importantíssimo liberar versões diárias, diárias não, 2 vezes por semana, cliente, testa aí, eu coloquei uma versão aqui para teste, dá uma olhada aí para o cliente ir olhando, né? Porque o software ele não é hard, ele não está lá para... Porque a pessoa quando está numa casa, o cara está fazendo uma casa, ele paga o pedreiro, todo dia à tarde ele vai lá, né? Fala assim, e aí, como é que tá? O que você fez hoje? Hoje nós construímos essa parede. No software não é assim não. O usuário, o cliente, ele não está lá te perguntando o que você fez hoje. Não pergunta. Não é assim. Assim, tem uma expressão que é a seguinte, o software não é tangível. Essa é a coisa mais certa que tem. Realmente não é. Tangível é aquilo que você possa colocar a mão, sabe? Você não coloca a mão no software. O software é software, não é hardware, né? Então você não põe a mão. E o fato dele não ser tangível, de você não encostar, você tem que estar sempre vendo ele. E como que você vê ele? Pela interface gráfica, né? Vendo as funcionalidades, os requisitos e etc. É assim que funciona. Então, resumindo, essa fase aqui, ela, né, no processo de desenvolvimento de software, desenvolvimento, validação, fica nesse loopzinho aqui bastante tempo, tá? Até o cara falar, opa, peraí, não, chega, é isso aí que eu tenho para te entregar, acabou, não posso fazer mais nada, porque meus custos aqui já estão ultrapassando alguma coisa nesse sentido e por aí vai. Agora vamos evoluir, vamos colocar isso na release 2, isso aí que você quer, eu acho importante, vamos fazer uma nova especificação de requisitos, eu vou definir um novo valor, aí a gente coloca a piscina na sua casa, pode ser? É mais ou menos assim, beleza? Questões gerais que afetam a maioria dos softwares. Tudo isso aqui a gente já está falando, tá? Aqui é porque segue os slides, heterogeneidade. Cada vez mais sistemas são necessários para operar de forma distribuída, através de redes. O software hoje tem que ser ou um sistema web ou um aplicativo, né? Um software desktop, né? Ali que vai instalar na máquina, etc. Hoje não tem mais tanta utilidade, né? Claro que ainda tem, mas hoje até um software contábil tem utilidade, né? Mudança de negócio e social. Negócio e sociedade estão mudando com rapidez incrível. Na medida em que as economias emergentes se desenvolvem, as novas tecnologias se tornam
disponíveis. Elas precisam ser capazes de alterar os softwares existentes e desenvolver novos softwares rapidamente. Talvez a palavra que esse autor mais fala é rapidamente. Segurança e confiança, a gente discutiu. Diversidade. Existem muitos tipos de sistemas de software e não existe um conjunto universal de técnicas aplicável a todos eles. Não existe. Os métodos da engenharia de software e ferramentas usadas dependem do tipo de aplicação que será desenvolvida. Claro, vou desenvolver um software web. Então vou usar um framework web para persistência, um framework web para apresentação, beleza. Né? Não vou desenvolver um software aplicativo. Então eu vou usar uma linguagem específica para desenvolvimento de aplicativo para, por exemplo, iOS, ou esse software vai ser um software Android, então eu vou usar a linguagem para Android, né, que é específica para Android, não é para iOS é Objective-C, para Android é Java. Então eu vou usar vou desenvolver em Java, porque vai ser Java para Android, então vai ser uma biblioteca Java aqui, então beleza. Eu quero desenvolver numa linguagem que ela não é nem Objective-C, não é nem para iOS, não é nem para Android, mas na hora que eu desenvolver nela, ela vai gerar código para Android e para Objective-C. Então eu vou usar uma linguagem tipo React ou tipo Xamarin da Microsoft, que faz isso. Você faz as telas do aplicativo usando XML, chama Xamarin com X. A pronúncia em inglês é Xamarin. E aí, aqui eu vou dar um exemplo aqui dessa. Eu podia ter só modo tela cheia aqui. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Não. Essa aqui, né? Essa aqui, ela é. Aqui, ó. Você faz o software nessa linguagem. E aí depois você escolhe a plataforma que você quer gerar o código. E ele gera, sabe? Ou ele gera APK, ou ele gera os arquivos, não são só um, né? Para iOS, né? Então você pode ter nos dois. Você pode ter tanto ele gera código tanto para o Android quanto para o iOS. Essa é uma linguagem neutra, assim, né? De alto nível, que depois você só manda o gerador de código ou o compilador gerar código para a plataforma que você quer, né? Ou a outra que eu falei é essa aqui, ó, React Native. Aqui, ó, React Native é uma biblioteca JavaScript, então eu vou programar em JavaScript, criada pelo Facebook. É usado para desenvolver aplicativo para sistemas Android e iOS. Então eu vou desenvolver pegar aqui, por exemplo, essa imagem aqui, né? Vou desenvolver aqui, ó. Então aqui, por exemplo, essa tela aqui, né? Aqui, ó, esse formulário aqui, aqui, ó, esse input name aqui, ó, vai ser esse input aqui, ó, essa caixa de texto aqui, né? Aí ela tem esse conceito de view, aqui ele tem esse conceito de keyboard hour scroll view, que é um componente já pronto. Então você escreve o código aqui, o seu código final, e ele gera código, né, para as duas, né? Tanto para iOS quanto para. Então é o mesmo esquema do Xamarin. Então tá, por que você está falando dessas duas ferramentas, dessas duas linguagens, né? Vamos dizer assim, não são linguagens de programação, são frameworks, né? Por exemplo, React Native utiliza JavaScript, né? Que eu falei com vocês aqui. Isso aqui é código JavaScript, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque ó, os métodos da engenharia de software dependem do tipo de aplicação que será desenvolvida, os requisitos do cliente e antecedentes da equipe de desenvolvimento. E também os requisitos do cliente e os antecedentes da equipe de desenvolvimento. Nesse sentido aqui, né?
Você depende muito da ferramenta que você vai utilizar. Ah, não, eu escolhi React Native, beleza, né? Ah, eu escolhi Xamarin, né, que é o outro. Não, beleza. Então, você vai ter duas ferramentas aí para você. Aqui, ó, ele tem aqui, ó. Você tem, aqui, ó, tá vendo? Você tem Xamarin Android e Xamarin iOS. Então você pode desenvolver nas duas, tanto no React Native quanto no Xamarin. Essas aqui são as duas mais populares, né? Ele está falando aqui, ó, forms, né, de formulários, que é o que um aplicativo tem, né? Então, é isso, né? E a propósito, né, só mostrando aqui uma ilustração para vocês. Aqui, ó, essa ferramenta aqui é tão, assim, ela tem tanta robustez, né, sei lá, conhecimento, quer ver, ó? Eu estou fazendo esse teste aqui agora, tá? Só mandei ela implementar. Aqui, ó. Eu pedi para ela implementar uma tela, um exemplo de tela no React Native. Aí é o ChatGPT. Claro, aqui está um exemplo de implementação de uma tela em React Native. Aí ele mostra, olha aqui para você ver, ó. A tela, ela tem esse text, é uma tag, text input, tá vendo? Button, view, tá vendo? E aqui ela tem um export MyScreen aqui, ó. Então, é um código JavaScript, aqui, ó, estou importando o React, e esse código aqui, ó, ele vai funcionar para os dois, né? Aí ele põe aqui, ó, neste exemplo, nós definimos o componente MyScreen, então ele criou um componente chamado MyScreen, né? Que apresenta um formulário simples com um texto de input e um botão. O componente usa useState, esse hook aqui, depois, se eu der programação web para vocês, eu vou mostrar para vocês o que é o React, como que se desenvolve em JavaScript para essas linguagens. E aí vocês vão ver, eu vou explicar o que seria esse useState aqui, que ele já é um pouquinho avançado, tá? Mas enfim, aqui você tem um app e aqui você chama o componente. Pronto, tá feito a tela. Olha para você ver, gente, o que o ChatGPT fez para nós. Ele me deu um exemplo de como desenvolver uma tela. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui em Xamarin agora, ó, que são dois frameworks importantes. Implemente aí, tá vendo? É outro contexto, ó, não tem nada a ver mais, tá vendo? A sintaxe é outra, não segue a mesma coisa. Não sei se vocês concordam aí. Tá vendo? Ele criou uma content page aqui, ó. Ele criou uma página mesmo. Essa página, ela tem esse label, essa entrada, esse botão, tá tudo aqui, ó. Aqui ele chama essa página, né? Então ele mostra um exemplo aqui de implementação usando o Xamarin. Então, nós precisamos de ferramentas. A verdade é essa, né? As ferramentas é que vai dar esse... por isso que eu falei com vocês da importância do JavaScript, né? Quando eu quis dizer... Eu nem sei por que sinceramente, nesse ranking aqui, JavaScript não está em... Aqui, ó, logo depois de C, C++, sabe? Eu não sei. Porque tudo é JavaScript, cara. Impressionante. Tipos de aplicação. Você tem aplicações standalone, então as aplicações... essas aplicações é assim, se não tem acesso à internet, você executa no computador local. Por exemplo, não, tem uma aplicação aqui que controla o estacionamento aqui, né? Meu pai aqui no Windows Celeron 2 GB de RAM com software de 2000, ano 2000, não tem acesso à internet, não tem nada, mas
Eu só digito a placa, ele dá a hora que o cara entrou e calcula quanto que deu. Então esse é o software standalone. O cara não quer que troque aquele software, porque ele ganha dinheiro com aquele software, não tem relatório, não tem nada. Mas ele vive daquilo, pronto, é o básico, seria o software standalone. Aplicações interativas baseadas em transações, né? Esse aqui são as aplicações web, né? Então você tem transações, né? Aqui, ó, aplicações web fazem parte dessa, né? Sistemas de controle embutidos, são sistemas de software de controle e gerencia dispositivos de hardware. Esse é assim, antes do Android, antes do iOS, você tinha muitos sistemas de controle embutidos, né? Hoje as TVs, o que elas têm? Elas não têm mais eles têm um Android nela, né? Então ele já vem com o Android. E aí você tem os aplicativos, né? Então isso aqui mudou um pouco, né? Hoje é Android ou iOS e os aplicativos, né? Ou uma versão do Android mais leve, ou um Linux mais leve, ou um Linux web, que é a mesma coisa, né? Sistemas de entretenimento, né? Aqui também se perdeu um pouco, porque hoje você tem um Android com o app, né? Com o Netflix, com o Prime, com o HBO Max, né? Que seria esses sistemas de entretenimento. E com os games, né? O Xbox tem lá o sistema operacional que ele roda, o PS5 tem lá o sistema operacional que ele roda, né? Esse sistema de processamento em lote ainda tem muito, que é assim, cartão de crédito. Meu cartão de crédito tem lá, eu lanço uma transação, essa transação ela não é processada, ela vai processar durante a madrugada, durante a noite. Ele me mostra e ele coloca assim, em processamento. Seria esses sistemas bancários de processamento de lote, boletos e etc. Sistemas de modelagem e simulação, aí por exemplo, o governo federal vai comprar um computador, o INPE, não sei se vocês viram isso, de 200 milhões de reais. Quer ver? INPE computador, acho que é INPE mesmo. Ó, novo computador do INPE, não. Aqui, ó, o Brasil vai gastar isso aqui, ó, 200 milhões em supercomputador para previsão do tempo exata. Então, o Brasil vai gastar. É pro INPE mesmo. Como é que é? É pro INPE mesmo, para substituir o Tupã. É do INPE, né? É isso mesmo, Tupã, tá até escrito aqui, ó. Ou seja, a lenta morte de Tupã, o supercomputador do INPE. Que é isso? Sistemas de simulação são desenvolvidos por cientistas e engenheiros para modelar processos físicos ou situações que incluem muitos objetos separados que interagem entre si. Certamente um sistema aqui, um software que roda nesses supercomputadores é um software de simulação aí, né? Sistema de coleta de dados, um sistema que coleta dados do seu ambiente usando um conjunto de sensores. Então, talvez o do INPE esteja mais aqui, né? É sistema de coleta de dados, né? Você tem um mundaréu de sensor aí que envia dados para o sistema para processamento, né? Ele faz as duas coisas. A utilização de simulações é muito importante na previsão do tempo, né? Por isso que eu classificaria ali, entendeu? Talvez ele entre nos dois. Pega os dados e através dos dados o pessoal já tem programas específicos para ir fazendo as simulações. Não, exatamente. Tem também, assim, a Petrobras tem um supercomputador também, não tem? Você tem uns sensores e eles mandam ondas no oceano, não tem isso? Essas ondas batem e voltam e eles precisam de supercomputadores para processar esses dados, não é isso? Também. Petrobras é o outro que precisa de supercomputadores, porque a quantidade de dados que esses sensores fornecem é gigante. Eles têm que fazer cálculos em cima desses dados aí. Esses cálculos você precisa de ter computador com, né, forte poder computacional. Dar um exemplo aqui, sei lá, 10 teraflops, é muito mais que isso, na verdade, né, de processamento. Mas a ideia seria... Pode falar.
Esse supercomputador equivale a quantos ENIACs? Ah, ah, 4 trilhões, zilhões de ENIACs. O meu computador hoje aqui, ele vale, que é um i5 de 16 GB de RAM, 10ª geração, são zilhões de ENIACs. Que o poder computacional era muito pouco, né, dos ENIACs lá, os primeiros computadores. Né? Apesar de tudo, a gente tem que agradecer a eles lá. Exatamente, lá foi a primeira semente, né? Sistema de sistemas. São sistemas compostos por uma série de outros sistemas de software, né? Aí você consegue fazer essas classificações aqui, né? Ah, não, você tem um sistema que ele é um sistema que ele é um conjunto de sistemas, tipo um ERP da vida, né? Vocês vão ter uma disciplina, eu acho, sistema de informação, não tem, não? Essa disciplina... A gente teve. Já tivemos. Então, vocês têm aí lá você tem sistemas de sistemas que são um sistema que é composto de vários subsistemas, né? Vamos dar um exemplo, um SAP da vida, né? Pegar aqui, por exemplo, um SAP. SAP é até essa empresa, que é SAP que o pessoal fala, né? Aqui, ó, SAP ajuda empresas com qualquer porte a enfrentar seus maiores desafios. Assim, tem solução para tudo o SAP. A verdade é essa, entendeu? Aqui, ó, tem CRM, gestão financeira, gestão de cadeia de suprimentos. Essa empresa aqui é topíssima. Topíssima. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui, fundamentos da engenharia de software. Alguns princípios fundamentais se aplicam a todos os sistemas de software. Sistemas devem ser desenvolvidos através de um processo, a gente vai ver isso. Aqui está repetitivo, viu, gente? Confiança e desempenho. Gerenciar a especificação de requisitos, a gente vai ver. Reuso, às vezes você vai usar um software que já existe para implementar o seu software, né? Então você tem que ter, esses são os princípios fundamentais, né? Então, você tem que ter um processo de desenvolvimento, confiança e desempenho são importantes para todos os tipos de sistema. Gerenciar especificações e requisitos e reuso. Engenharia de software e internet. Atualmente a internet é uma plataforma de aplicações e execução de cada organização estão desenvolvendo sistemas baseados na web em vez de sistemas locais. Claro, tudo é web hoje, tudo é software. Web services permitem que a funcionalidade da aplicação seja acessada pela internet. Verdade isso aqui, vou mostrar por exemplo para vocês de um web service aqui, ó. Eu tenho uma aplicação executando aqui, ó, é um software, está executando, eu abri ele aqui já. E aqui, ó, eu tenho um caminho aqui, ó. E esse caminho, ele tem um monte de serviço que eu posso usar, ó, que faz parte da minha API. Por exemplo, tem uma API aqui que chama venda. Então eu posso aqui na venda filtrar a venda, eu posso criar uma venda. E isso aqui é web, está disponível. Então é um serviço que está disponível na web. Hoje todos os softwares web são construídos por meio de web services, serviços web. Por que, César? Porque esse serviço está disponível. Eu posso criar uma app, um aplicativo para acessar esse serviço aqui de venda, criar uma venda e etc. Ou eu posso criar um site que vai acessar a venda. Então, eu estou livre para isso, entendeu? Ou eu posso criar uma aplicação desktop que vai acessar a venda. Então, hoje o modelo é por meio de serviços web. Aqui está um exemplo de um serviço web para venda, né? Eu posso aqui, ó, listar todas as vendas, criar uma venda,
obter a última venda ordenada por data, obter a primeira venda ordenada por data, calcular o imposto da venda, recuperar os valores de vendas para o dashboard, filtrar a venda por data, atualizar a venda, troquei os valores da venda, recuperar uma venda pelo ID, apagar uma venda. Então tudo isso eu posso fazer aqui no meu software e aqui está disponível para aplicações acessarem. E aqui ele mostra, olha, para criar uma venda, né, está aqui disponível, ó, eu preciso, né, que tem até um exemplo, ó, eu preciso de um ID, de uma data, de um número, de um valor, de uma pessoa, de um nome, de um venda-serviço. O venda-serviço é assim, 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 né? Venda, classificação, eu preciso, data de vencimento, forma de pagamento, tipo de pagamento, número de parcela. Então, toda a especificação dessa API, ela está disponível aqui. Então, é assim que funciona hoje, né? Por meio de serviços web. Tem também computação em nuvem, a gente pode abordar isso depois em um outro momento, mas todo mundo sabe o que é você prestar, né, serviços, né, e você ter tudo remotamente, né, tudo armazenado em nuvem. Aí, a gente já falei com vocês, Google Sheet, nuvem, computação em nuvem, né, por exemplo, você tem hoje e-mail, que é computação em nuvem, né? Você tem o Drive, Google Drive, que é computação em nuvem. E usuários não compram software, pagam pelo uso, né? Aqui está um pouco repetitivo. Aqui ele fala um pouco das tecnologias. Eu falei muito mais, né, do que ele está falando aqui. Então, deu só um exemplo da tecnologia Ajax aqui, ó, né? Mas a gente vai falar muito sobre isso. Alguns pontos importantes. Aqui já ética a gente pode abordar, mas eu acho que a gente não tem tempo para abordar a ética na engenharia de software, tá? Ele tem uma seção aqui com vários slides dedicado à ética. Não acho que a gente vai ter tempo nesse curso aqui para abordar a ética, tá? Então, para finalizar aqui, ó, pontos importantes. A engenharia de software é uma disciplina da engenharia de software que se preocupa com todos os aspectos de software. Atributos essenciais do produto de software são manutenibilidade, confiança, proteção, eficiência e aceitabilidade. Tem que gravar isso aqui. As atividades de alto nível de especificação, desenvolvimento, validação e evolução fazem parte do processo de software. Então, alto nível, porque dentro da especificação tem várias subatividades, dentro do desenvolvimento tem várias subatividades. As ideias fundamentais da engenharia de software são universalmente aplicáveis a todos os tipos de software, independente do tipo de aplicação que você vai desenvolver. Isso aqui vale, né? Existem muitos tipos de sistemas de software e cada um requer ferramentas de engenharia de software e técnicas apropriadas. Bem, é isso, eu vou interromper a gravação da aula aqui e tiro dúvida de quem estiver presente aí. Só um minutinho, deixa eu interromper aqui. Interromper a gravação, até a nossa próxima aula.